A crucificação como punição foi praticada por várias culturas antigas, mas mais notavelmente adotada pela República Romana e depois pelo Império Romano. A crucificação era um método de pendurar ou suspender alguém na combinação de postes verticais e horizontais até que a pessoa morresse. Na teologia ou no ritual cristão, o julgamento e a crucificação de Jesus de Nazaré são icônicos tanto por seu sofrimento físico, quanto pela maneira como sua crucificação e subsequente ressurreição dos mortos transformaram a vida dos crentes. Mas afinal, como surgiu esse método de tortura? E como ele terminou é o que eu te conto no vídeo de hoje. É difícil traçar a origem e evolução desta prática. Os primeiros exemplos da utilização da crucificação são punições para prisioneiros de guerra. Depois ela foi estendida para crimes específicos, na maioria das vezes o crime de traição ou conspiração contra o governante. O Antigo Egito utilizou um processo conhecido como empalamento. O corpo era literalmente empalado em uma estaca pontiaguda, e a morte ocorria muito rapidamente quando os principais órgãos eram perfurados. Na região da antiga Mesopotâmia, nos impérios da Assíria, Babilônia e Pérsia, temos um processo semelhante. Quando o rei assírio Senaqueribe conquistou a cidade israelita de Laques em 701 a.C., suas representações nas paredes mostram prisioneiros sendo pendurados em postes, com o poste inserido através das costelas. O objetivo dessa punição excruciante era enfatizar a crueldade e o terror que aguardava prisioneiros e rebeldes. O uso do empalamento pelos fenícios foi levado para as colônias comerciais que eles estabeleceram ao redor do Mediterrâneo. Posteriormente, as conquistas de Alexandre o Grande levaram a mudança paradigmática para a região do Mediterrâneo Oriental. A cultura grega, o governo, a língua, a religião e a filosofia foram utilizadas por toda parte, incluindo adaptações pelos judeus. Os gregos muitas vezes se opunham ao empalamento em algumas de suas literaturas, mas Heródoto relatou que o general persa foi executado em 479 a.C. dessa mesma forma. Foi relatado também que o próprio Alexandre empalou 2.000 prisioneiros em seu cerco na cidade fenícia de Tiro. É nos escritos posteriores que nos deparamos com o problema da linguagem e da tradução, pois não se sabe quando a palavra usada para designar o empalamento se tornou crucificação. Assim, todos os manuscritos sobreviventes das escrituras judaicas e do Novo Testamento usam crucificação sem distinguir se foi empalamento ou uma forma posterior que evoluiu. Roma observou e adotou muitos conceitos e práticas das províncias. Conhecemos as crucificações romanas através dos escritos de Cícero, Sêneca, Tácito e Plutarco. Uma das ocasiões mais infames foi quando Marcus Crassus puniu os sobreviventes da rebelião de escravos comandada por Espartacus. Crasso ordenou que aproximadamente 6.000 escravos fossem crucificados em ambos os lados da Via Ápia. Essa via ia de Nápoles até Roma. Os corpos foram deixados lá em estado de decomposição, para enfatizar o que aconteceria com os revoltosos. O sistema penal romano reconhecia diferentes classes e o status de cada pessoa. Cidadãos e as classes altas eram executados por decapitação por crimes graves, o que incluíam a traição. As classes mais baixas, dependendo do crime, eram multadas, mas se condenadas por assassinato ou traição, o governo romano as executava nas arenas, como parte dos Jogos de Venátio. As pessoas tinham que lutar contra animais selvagens como leões, panteras e ursos. Esses bichos eram os carrascos. E os crimes cometidos por escravos eram punidos com a crucificação. Havia uma suposição tácita de que um escravo era mais traidor do que os outros. A lei romana afirmava que se um escravo matasse um senhor ou senhora, toda a casa de escravos tinha que ser crucificada com a premissa de que nenhum deles revelasse a trama. Dessa forma, era considerado uma conspiração. Muitas vezes considerado um desperdício de recursos e propriedades por alguns, esse tipo de execução era bem raro. Também temos a famosa história de Júlio César, quando ele foi sequestrado por piratas no antigo Mediterrâneo. Enquanto aguardava o pagamento do resgate, ele lhes disse que voltaria e crucificaria todos eles. E foi o que ele fez. Piratas sequestradores visavam magistrados romanos em busca de resgate. Isso foi considerado traição e, portanto, a punição era a crucificação. Com base na literatura romana, bem como nas descrições das províncias,
A crucificação era uma rotina estabelecida. Havia equipes militares especiais lideradas por um centurião e, nas províncias, os soldados eram selecionados entre os auxiliares locais, nativos que se juntaram ao exército romano. A vítima era despida e depois açoitada. Como parte da humilhação pública, ela era conduzida pelas ruas e ficava nu. A arte cristã retrata Jesus com a tanga cobrindo as partes íntimas na cruz, mas a nudez era mantida como parte da humilhação. Havia uma placa pública indicando o crime. O derramamento de sangue e o conceito de contaminação de cadáveres fizeram com que as execuções ocorressem fora dos muros da cidade. O local mais popular era ao longo de uma das principais estradas que levavam à cidade. Isso também servia como propósitos de propaganda para demonstrar a lei e a ordem romanas. Essas ruas continham postes permanentes e verticais. A vítima não carregava a cruz inteira, mas apenas a travessa. O poste e a travessa combinados pesavam aproximadamente 180 quilos. Havia o risco de a vítima morrer antes de chegar ao local da execução, apenas com os ferimentos causados pela flagelação. A necessidade de manter a vítima viva levou à prática das legiões requisitar alguém da multidão para ajudar a carregar a viga quando a vítima sucumbia. Este foi o papel de Simão de Cirene nas versões evangélicas. Ao chegar ao local do poste, a vítima era amarrada ou pregada na travessa, que era então içada e conectada ao poste vertical. Temos evidências do uso de pregos de várias fontes. Estes eram espigões de ferro cônicos de até 18 centímetros de comprimento. Sêneca relatou que alguns prisioneiros estavam pendurados de cabeça para baixo, ou com os braços estendidos para os lados. Apesar da iconografia posterior da arte renascentista, os pregos não eram colocados nas palmas das mãos. No Evangelho de João, ao duvidar que Tomé não aceitava que Jesus havia ressuscitado e queria ver suas mãos, a palavra grega usada para mão significava qualquer coisa desde a ponta dos dedos até o cotovelo. Mas o entendimento literal foi incorporado à arte. Vários anos atrás, historiadores e cientistas começaram a fazer experimentos em cadáveres para entender completamente como uma vítima de crucificação morria. Rapidamente ficou claro que pregar na palma da mão resultaria que o peso não aguentaria e a mão rasgaria. Em vez disso, o prego passou a ser inserido no pulso. Esses experimentos em cadáveres resultaram no entendimento de que a causa da morte de uma vítima era uma combinação de trauma corporal, perda de sangue e, finalmente, asfixia, à medida que se tornava cada vez mais difícil levantar o peso do corpo para respirar. Sêneca também relatou que algumas vítimas foram empaladas em suas partes íntimas. Isso pode ser uma referência ao que era conhecido como chifre, ou um acessório pontiagudo no meio do caminho, como um assento para a vítima. Essa pode ter sido a maneira de ajudar a sustentar o corpo, embora se pontiaguda seja terrivelmente dolorosa. Havia variações para pregar os pés, às vezes cruzados, mas mais frequentemente os pregos eram inseridos na lateral do poste. As versões evangélicas da crucificação de Jesus incluem muitos elementos padrão. Demonstra que os escritores estavam familiarizados com o processo, embora não possamos verificar se eles testemunharam essa crucificação. Marcos, o primeiro evangelho, foi escrito 40 anos após a morte de Jesus. Um dos propósitos da crucificação era manter a vítima viva o maior tempo possível para que todos pudessem apreciar o resultado da rebelião contra Roma. Esperava-se que as vítimas da crucificação sobrevivessem por vários dias. Dependendo das circunstâncias, pessoal limitado ou outras razões, as vítimas eram mortas precocemente. Isso era feito fraturando as pernas ou eliminando suporte para o corpo. É somente no Evangelho de João que, em vez de ter as pernas quebradas, um soldado perfurou o lado de Jesus para verificar a morte. E quanto a Jesus? Bem, a crucificação de Jesus indica que, aos olhos romanos, ele era um traidor. Jesus havia pregado um reino que não era Roma. Roma tinha feito isso com outros messias. Quando Roma condenava um rebelde, a punição incluía a proibição de quaisquer rituais fúnebres. Isso significava que a vítima ficaria para sempre presa entre os vivos e os mortos no Hades. As vítimas, como as de Crasso, ficaram penduradas nas cruzes até que os abutres as devorassem por completo. Os ossos eram simplesmente jogados em uma vala próxima para os cães selvagens. As vítimas da crucificação e da arena em Roma eram simplesmente arrastadas e jogadas no Tibre. Esta é a razão pela qual os arqueólogos encontraram tão poucos exemplos de corpos crucificados em câmaras funerárias.
A crucificação só teve seu fim no século IV, após a conversão de Constantino ao cristianismo. O imperador romano assinou o Edito de Milão, em 313. Essa lei proibia a partir de então a utilização da crucificação. Atualmente, existe a chamada crucificação voluntária, onde as pessoas optam por se crucificar para ter a honra e experimentar a dor e o sofrimento de Cristo. A Igreja Católica desencoraja oficialmente as autocrucificações voluntárias como prática devocional. No entanto, elas continuam populares nas Filipinas e no México. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas: tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!